Que a doce e tão bondosa paz de Jesus Cristo possa chegar ao seu coração de um modo tão glorioso. Mais uma vez, Deus me dá o privilégio de chegar nesse estúdio para ministrar ao seu coração a bendita palavra de Deus. É um momento de paz, de alento, de refrigério. Eu sei que nesta hora há um número incontável de pessoas que estão me assistindo. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela alcança a necessidade de cada uma delas, segundo a fidelidade e a misericórdia do Senhor. Não existe nada que esteja fora do conhecimento de Deus. Pelo contrário, Ele sabe tudo a seu respeito. E mesmo te conhecendo, Ele te amou e continua te amando. Porque Ele que te fez. Não pense você que você está aqui por um acidente, pelo contrário, você está aqui com um propósito. E o propósito que você existe é para conhecer Deus. É para você começar a vivenciar aqui na terra um pouquinho daquilo que vai ser a sua realidade por toda a eternidade. É por isso que a Bíblia tem a resposta para todas as ansiedades do coração do homem. Não existe absolutamente nada que toque a sua história que você não vai encontrar a resposta aqui. Mas é preciso que você tenha este coração voltado para Ele. Este coração realmente que se expõe dizendo, Senhor Deus, eu estou aqui. Você nem precisa pedir, olha para mim, porque às 24 horas os olhos do Senhor repousam sobre você. No Salmo 120, o verso 1, traz exatamente um clamor. É uma súplica. É quando ele ora dizendo assim, aquela oração que muitas vezes você não tem conseguido fazer. Mas você pode se abrir para Deus. Você pode falar para Ele. Não é para Ele descobrir a sua necessidade, mas para você saber que Ele sabe da sua necessidade. Salmo 120, o verso 1, diz assim: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Algumas pessoas imaginam que pelo fato simplesmente de ser um cristão verdadeiro, ele nunca vai experimentar angústia. Nunca vai experimentar lágrimas, nunca vai experimentar dores. Ao contrário, o Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa palavrinha ainda não significa que você tem que andar, não significa que você tenha que passar, mas ainda que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum pela certeza da presença do Senhor. Aqui o salmista diz, na minha angústia, na minha angústia. Ele estava passando um período, não era um período de pecado, não era um período assim de culpa, não era um período de maldição, não era um período de endemoniamento, ou seja, ele estava angustiado. A história, muitas vezes, é como se fosse um ciclo. Tem hora que você está cá em cima, a roda move, você está cá embaixo, mas aqui está a angústia. Ou seja, na minha angústia, esses momentos de vitória, de glória, de bênção, de prazer, de contentamento cá em cima. Mas agora, quando você está aqui, na sua angústia, o que fazer? Simplesmente encharcar o coração só de lembrança quando esteve lá em cima? Não. Aqui embaixo, de amaldiçoar a Deus também não. É o momento de você clamar a Ele. Por isso ele diz na minha angústia, clamo ao Senhor, clamo ao Senhor. Existem pessoas que têm dificuldade de clamar ao Senhor, sabe por quê? Porque ele acha que Deus não vai ouvi-la. Ele acha que Deus vai amaldiçoá-la, que Deus vai arrebentá-la, que Deus vai acabar com ela. Não é assim. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você passa a conhecer o coração de Deus, e você vai ver que Deus é um pai. E Ele mesmo diz, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra. Por isso Ele diz, na minha angústia clamo ao Senhor, e a resposta é essa, e Ele me ouve. Ouvir aqui
não é escutar. Ouvir aqui é atender, ouvir é intervir, ouvir é vir ao encontro da necessidade. Aqui essa palavra, e ele me ouve, é ele que vai te ouvir. É pena que hoje tanta gente mal informada, ou gente que não conhece a palavra de Deus, corre de um lado para o outro, achando que um homem especial, ele não é assim, sabe? Você tem toda a liberdade de aproximar-se diante de Deus. Você é um sacerdote, e o sacerdote é aquele que se aproxima diante de Deus, mas é um sacerdote, e o único caminho de você se aproximar diante dele é através de Jesus. Jesus é esse caminho. Jesus é esse que te leva ao coração de Deus. Jesus é esse que traz a resposta do Pai. A Bíblia diz assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. O único mediador, a única pessoa que pode estar entre Deus e você é Jesus. Jesus é esse mediador, é isso que a Bíblia diz. Talvez você até hoje tenha dado tantas cabeçadas e tenha buscado a verdade, mas parece que ela está tão longe de você, pelo desprezo da palavra ou a ignorância da palavra. Está escrito, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. O modo de você aproximar-se de Deus é através de Jesus. Por isso, na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Não existe nenhuma oração que Ele não tenha ouvido. Não existe nenhuma oração que Ele não venha escutar. Não existe nenhuma oração, porque Ele disse, clama a mim e responder-te-ei. E esse clamar, mesmo na angústia, mesmo nessa hora assim, tão difícil, muitas vezes você clama com lágrimas, ou você clama quase que com um gemido dentro da sua alma. Na minha angústia, clama ao Senhor, mas você tem que encharcar o seu coração de uma convicção, e Ele me ouve. E Ele vai ouvir, Ele vai responder. Ele pode responder dizendo sim, Ele pode responder dizendo não, ou Ele pode dizer, espere um pouco mais. Mas qualquer resposta que vier de Deus, você sempre deve dizer, muito obrigado. Qualquer resposta que vier dEle, você deve dizer, Senhor, esta é a tua vontade, este é o teu querer, e eu quero viver assim. Senhor, eu quero receber tudo o que o Senhor tem para mim, e Ele me ouve. É algo tão glorioso que você pode intensamente vivenciar essa realidade. Então hoje, é esse momento. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Pode parecer tão simples, mas não é simplório, é simples. Toda a nossa relação com Deus é simples demais. E porque é simples, tem tanta gente, entre aspas, chamada teólogos, que acabam confundindo as pessoas. É simples demais. É só você dizer, tal qual o cego disse, Senhor, tem piedade de mim. Ele gritava, tem piedade. E ali estava o Senhor intervindo, mudando toda a história. Que Ele te abençoe. Nosso telefone fica ao seu dispor às 24 horas. 3429-9550. Ligue para nós. Qualquer hora, qualquer dia, você pode usar esse telefone. Nosso código aqui em Belo Horizonte é o 31. 3429-9550. Talvez na sua angústia, você queira que alguém clame ao Senhor por você, ou você tem dificuldade de assim fazer, nós vamos interceder por você. Vamos orar com você e colocar o seu coração no coração de Deus, o Pai. E amanhã, se Ele permitir, eu quero voltar aqui para continuar profetizando vida ao seu coração. Até lá, no precioso nome de Jesus. Amém.